Ali está o nosso alvo. Vamos mostrar a eles ao que viemos. O céu da Itália se parte em 1000 pedaços. O avião, um P-47 Thunderbolt, agora é uma bola de fogo caindo em direção ao chão. O piloto consegue saltar, mas a queda é brutal. Ele aterriza em pleno território inimigo, sozinho, ferido, com a boca rasgada e o quadril machucado. Ele não é americano, não é britânico, ele é o tenente Danilo Moura, um jovem piloto da Força Aérea Brasileira, e sua guerra pessoal estava apenas começando. Mas para entender como Danilo sobreviveu, precisamos entender que tipo de homens eram aqueles. O primeiro grupo de aviação de caça era formado por pouco mais de 40 jovens pilotos. E eles não eram comuns. Durante o treinamento nos Estados Unidos, enquanto os instrutores americanos cantavam seu hino militar com orgulho, os brasileiros responderam com uma marchinha de carnaval. Eles cantaram "Ô jardineira, por que estás tão triste?", com tanto entusiasmo que deixaram os americanos sem entender nada. Esse era o espírito deles. Uma mistura única de coragem, improviso e uma irreverência que só o brasileiro tem. E era exatamente essa mistura que Danilo Moura precisaria para sobreviver ao que viria a seguir. De volta à Itália, o piloto Danilo Moura morreu por um instante. Em seu lugar, nasceu um andarilho. Maltrapilho, com a boca estourada, ele trocou seu uniforme por roupas de camponês e começou a caminhar, fingindo procurar pela família. Ele dormia em estábulos, enfrentava o frio e pedia comida, rezando para que ninguém descobrisse quem ele era. Até que um dia, um agricultor olhou para seus pés e disse: "Essas botas são de aviador." O coração de Danilo gelou. O disfarce tinha acabado. Mas em uma reviravolta do destino, o homem era da resistência italiana. Em vez de entregá-lo, ele lhe deu uma bicicleta velha e um novo caminho a seguir. E a jornada se tornou ainda mais surreal. Em uma estrada, ele encontrou um soldado alemão em uma carroça, que ofereceu ajuda. E lá estava o tenente brasileiro, pedalando sua bicicleta precária, rindo e conversando com o inimigo, rezando em silêncio para que o disfarce não fosse descoberto a qualquer momento. Os dias que se seguiram foram de puro terror, com bombardeios constantes da Alemanha. Quando estava prestes a desistir, um sussurro de esperança. Uma senhora o abrigou em sua casa, onde ele finalmente encontrou a resistência italiana, os partisãs. Eles o esconderam, o alimentaram e até fizeram uma festa em sua homenagem, celebrando aquele brasileiro que parecia ter saído do nada. Finalmente, 10 quilos mais magro, mais vivo, Danilo alcançou a base americana. Seus companheiros, que já o davam como morto, explodiram em celebração. A história de sua odisseia se espalhou tão rápido e era tão inacreditável que virou uma lenda, uma ópera cantada por seus colegas. A famosa Ópera do Danilo, lembrada até hoje na Força Aérea. O que manteve Danilo vivo não foi a força bruta, mas a sua capacidade de adaptação. Aquela irreverência da marchinha de carnaval se transformou em uma ferramenta de sobrevivência. Anos depois, ele voltou à Itália e descobriu o destino do paraquedas que salvou sua vida. Ele foi transformado em um lindo vestido de noiva para uma jovem local. Uma imagem poética para o fim de uma história inacreditável. Essa é a saga do tenente Danilo Moura, o piloto que foi abatido, mas não derrotado.